Aleluia, Deus. Pega a sua Bíblia no livro de Lucas 19, versículo de número 1. Nós iremos ler até o versículo de número 10, que vai nos dizer a palavra do Senhor Jesus. Mas acompanhe na tua Bíblia, porque se for para você acreditar em mim e acreditar na palavra de Deus, é melhor que você acredite na palavra de Deus. Amém? Porque você conheceis a verdade vos libertará. Então a verdade é a própria palavra. Amém? Olha o que vai nos dizer a palavra do Senhor Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Ele era um chefe dos publicanos, e era rico, e procuravam ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que quem entrar para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Exalte o nome dele, porque o Senhor Jesus, aleluia, Deus, ele está te dando mais uma oportunidade nesta tarde. O Senhor Jesus, ele quer que você vire filho de Abraão. Não só você, mas também a tua casa, a tua família. Escute o que vai nos dizer a palavra do Senhor Jesus. Zaqueu, ele era um publicano. Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. E ele fica sabendo que Jesus iria passar na cidade de Jericó. Aleluia, Deus. Porém, Zaqueu, aleluia, Deus, ele quer ver Jesus. Ele quer conhecer a Jesus. Aleluia, Deus. Não fique de trás. Não fique fora dessa. Queira conhecer Jesus. Aleluia, Deus. Queira saber quem é Jesus. Então, Zaqueu, ele corre. Aleluia, Deus. Então, por causa daquela multidão, Zaqueu, aleluia, Deus, Zaqueu não consegue ver Jesus. Porém, Zaqueu, ele é de pequena estatura, aleluias. Mas, porém, Zaqueu, ele tem uma ideia consigo mesmo. Zaqueu, ele corre mais para frente e sobe num pé de figueira brava. Ou seja, num pé de figueira cheia de espinho. Ei! Tira todo impedimento da tua vida de conhecer a Jesus, de buscar a Jesus. Passa por cima das pedras, passa por cima do espinho, passa por cima das dificuldades, das lutas, das guerras, mas vá adorar ao Senhor Jesus, vá conhecer a Jesus, vá buscar ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus, porque com Zaqueu foi assim. Zaqueu, a multidão impedia. A multidão impedia de Zaqueu ver a Jesus. A multidão, por causa que ele era de pequenas estaturas. Eita Deus, eu vou falar. Então Zaqueu, ele corre de encontro ao Senhor Jesus. Ele vai mais para frente e sobe no pé de figueira brava, ou seja, ele sobe numa árvore espinhosa, mas ele queria ver a Jesus, ele queria conhecer a Jesus. Tenha sede de conhecer Jesus, queira conhecer Jesus, aleluia, Deus. Então Zaqueu, ele sobe naquela árvore, e quando o Senhor Jesus, ele vai passando debaixo daquela árvore, ele olha para cima e diz: Zaqueu, aleluia, Deus, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia, Deus. Na tua vida não é diferente. Quando você vai de encontro ao Senhor Jesus,
Quando você quer ver ao Senhor Jesus, quando você se entrega ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele faz morada na tua casa, ele faz morada na tua vida. O Senhor Jesus, eita Deus, eu vou falar. Escute, no versículo 6, Lucas 19, versículo 6, e apressando-se desceu e recebeu, e vendo todo isto, murmuravam, dizendo que quem entra para ser hóspede de um homem pecador. Interessante, brilhante, aleluia Deus. O povo ele murmura, o povo eles critica a Jesus, dizendo quem entra para ser hóspede de um pecador. Ai Deus, eu vou falar, escute isso aqui, o Senhor Jesus ele já tinha vindo, Zaqueu era por dentro. Glorifique o nome do Senhor Jesus, aleluia. Enquanto o povo murmurava, enquanto o povo criticava, Zaqueu ele estava sendo transformado por dentro, Zaqueu ele estava sendo limpo por dentro, Zaqueu ele estava se arrependimento, e quando há arrependimento, o Senhor Jesus diz, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ei, quando há arrependimento, você vira filho de Abraão. Quando há arrependimento, o Senhor Jesus ele te perdoa. Quando há arrependimento, o Senhor Jesus ele te dá vida e vida após a morte. Aleluia, Deus. Então aquele povo critica, aquele povo murmura porque o Senhor Jesus ele ia dormir na casa de Zaqueu. Mas não sabia aquele povo que o Senhor Jesus tinha visto Zaqueu por dentro e não por fora. Sabe por quê? Porque mais na frente no versículo 8 vai nos dizer: e levantando Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos bens. E se alguma coisa defraudei, ou seja, roubei ou tomei de alguém, o restituirei 4 vezes mais. Agora você entendeu porque o Senhor Jesus já tinha visto Zaqueu por dentro. Zaqueu ele se arrependeu de todo aquele ato que ele fazia, de tudo aquilo que ele tirava. Zaqueu ele se arrependeu verdadeiramente. Ele não se arrependeu só com palavras, ele se arrependeu, eita glória, eu vou dizer, ele se arrependeu com o coração. É tanto que ele quis devolver aos pobres metade dos bens dele, e tudo aquilo que ele tinha tirado, ele queria devolver 4 vezes mais. Ei, quando há arrependimento, há perdão. Quando há arrependimento, há vida. Quando você se arrepende, eita Deus, quando você se arrepende dos teus pecados, o Senhor Jesus, ele te dá, eita, ele te dá a vida eterna. Ele salva você, e não só você, mas tua casa também. Que a palavra de Deus que está dizendo no versículo 9 de Lucas 19. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você encontra-se perdido, sem direção, se você acha que não tem salvação, o Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus veio para os pecadores, para os falhos. O Senhor Jesus veio salvar a tua vida. Mas tu tem que se arrepender, tu tem que andar em verdade. Arrependei-vos dos vossos pecados, endireitarás os teus caminhos e prepara o caminho para o Senhor, endireitarás as suas veredas. Aleluia, Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados, prepara o caminho para o Senhor e endireita as tuas veredas, porque o Senhor Jesus ele quer te tornar filho de Abraão. Pega esta palavra para a tua vida em nome do Senhor Jesus.